Uma boa noite a você que está, neste momento, se ligando conosco em mais um estudo deste livro que é um comentário do Livro dos Espíritos, Filosofia Espírita, autor espiritual Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia. Estamos felizes por mais um momento de aprendizado que teremos. Querido irmão, querida irmã, internauta que pela primeira vez está acessando a nossa página, o nosso canal, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Estamos nos propondo a fazer a leitura da lição número 15 do livro Filosofia Espírita, que é correspondente à questão número 15 do Livro dos Espíritos. E então, desejamos um bom aproveitamento a todos nas reflexões, na leitura, na meditação, com certeza na companhia dos bons espíritos. Vamos fazer uma prece, pedindo a esses nossos amigos espirituais que nos ajudem. Senhor Jesus, estamos aqui no desejo de aprender algo mais, de nos fortalecer, de aclarar nossos pensamentos, de iluminar nossas ideias e de nos harmonizar em nossos sentimentos. E então, Senhor, te pedimos que nos ajude, que nos abençoe e que possa permitir aos bons espíritos virem em nosso auxílio para que nós tenhamos maior aproveitamento desta lição. Que a tua paz e o teu amor esteja em todos os corações, em todos os pensamentos. Assim seja. Graças a Deus. E nós vamos então procurar em nossos arquivos a questão número 15 do livro Filosofia Espírita, que está fazendo um comentário da questão número 15 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou, por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Resposta: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Esta questão está bastante clara para o nosso entendimento. A doutrina panteísta admite e crê que
tudo o que existe no universo, tudo o que o ser humano é capaz de perceber com os seus sentidos físicos e até mesmo através de aparelhos altamente sofisticados, podendo perceber a imensidão que existe de esferas no universo, os sóis, os planetas, tudo o que é capaz da concepção humana abarcar. Admite e professa que tudo isso, inclusive nós como seres da criação, toda a natureza, é parte integrante de Deus. E então, para nós está bem claro a resposta. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Mas então nós precisamos de fazer uma pequena observação. Porque os Espíritos nos afirmam e nós aceitamos, e como estudantes percebemos que realmente nós não podemos ser parte de Deus, né? E os Espíritos dizem para nós que o homem quer ao menos ser uma dessas partes. E nós lembramos aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: vós sois deuses. O interessante dessa afirmativa é que nós temos como perceber que cada um de nós trazemos potencialidades, algumas ainda não desenvolvidas, mas algumas já começaram a brotar no intuito de buscar um aperfeiçoamento, né? Então nós vamos começar a refletir. Jesus afirmando que nós somos deuses. E realmente, nós como filhos do Criador, somos deuses, somos senhores do nosso universo íntimo, de tudo aquilo que está sendo transparecido para a nossa consciência, tudo aquilo que se passa com clareza para a nossa meditação. Somos deuses, somos senhores. Vamos refletir em um pequeno aspecto que nós temos no nosso dia a dia. Quando nós percebemos uma imperfeição que trazemos, por exemplo, o nosso egoísmo. Quando eu estou pensando somente em mim, esse egoísmo ainda faz parte do meu mundo íntimo, porque eu estou convivendo com esse egoísmo e dando ocasião para que ele se manifeste no convívio com o nosso semelhante, com as pessoas. E então eu vou perceber que esse egoísmo muitas vezes me traz algum momento de angústia, porque me faz sentir isolado das pessoas, justamente por refletir o meu personalismo. Mas a partir do momento em que eu reconheço que esse sentimento não está sendo benéfico, eu tenho plena capacidade de fazer com que ele seja neutralizado pela minha vontade, pelo meu desejo de me tornar fraterno,
de ter um pouco mais de empatia para com todos aqueles com quem eu convivo. E então, nesse aspecto, várias situações nós somos capazes de superar as nossas imperfeições. E como nós temos o nosso mundo íntimo, inúmeras formas de criar ideias, pensamentos, imagens, somos esses co-criadores dessas potencialidades que trazemos no nosso mundo íntimo. E então Jesus afirma justamente por isso: vós sois Deus, e nós podemos ter essa certeza. Somos filhos da perfeição, filhos do Pai que nos ama infinitamente, todo justiça, todo amor, e nós trazemos conosco as sementes, os germens dessa perfeição, porque somos herdeiros de Deus. E ao longo da nossa jornada evolutiva, nós vamos trabalhando para desenvolver. Nós somos os responsáveis por esse desenvolvimento dessas potências, né? E então é importante nós pararmos para refletir. Nesse aspecto, nós temos muito o que aprender. Mas nós, como professa essa doutrina aí, querer ser uma parte de Deus, do Onipotente, nós ainda estamos muito equivocados nesse sentido, se nós admitirmos por esta visão, não é? E então vamos ver o que Miramês está trazendo para nós sobre esta colocação. Visualização do homem. Certos homens vivem visualizando o seu próprio destino, colocando a própria imagem nos caminhos dos deuses, unificando seus desejos para se tornarem um Deus. Estes homens estão certificados dos poderes da divindade, da sua existência e do seu comando sobre todas as coisas. Mas partem do princípio errôneo de que poderão, algum dia, no tempo que se chama eternidade, ser um Deus, como certamente o Senhor a quem eles respeitam e obedecem. É tempo que se perde, é cogitação vestida de sonhos irrealizáveis. No quadro em que se encontra a humanidade, diante das suas necessidades mais prementes, o dever de cada criatura deveria ser o cultivo das virtudes assinaladas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que, mesmo com a sua gradação espiritual elevada, gastará séculos incontáveis para harmonizar o planeta com as leis do amor. Virtudes essas que são reflexos dos atributos de Deus, recolhidas por Jesus pela sua sapiência, na universalidade iluminada dos céus, e entregue aos homens pela sua presença e vivência daquilo que ensinou pela misericórdia divina, o que não deixa de ser a materialização do amor na terra.
apoiamos e incentivamos a visualização dos poderes espirituais na escala que iremos mencionar. A alegria nos nossos caminhos, o perdão junto aos que nos ofendem e caluniam, o trabalho nas alturas das nossas forças, a dignidade na altura dos nossos conhecimentos, a fé que comporta os nossos corações, a caridade bem situada e o amor bem compreendido. Eis o princípio da escala que deverão percorrer as nossas visualizações. Mas, nos compararmos com a divindade, é dar vazão ao orgulho e voar com as falsas asas da vaidade. Mais ainda, estaremos indo de encontro às próprias leis que nos regulam o porte espiritual. É a mesma coisa que pretendermos apagar o brilho de uma estrela com os 2 dedos que costumamos segurar um palito de fósforo. Ganhemos tempo. Estamos na era da luz. Busquemo-la em todas as direções, para que aquela que o Senhor colocou dentro de nós se acenda em todo o seu esplendor, nos libertando das trevas da ignorância. O pretensioso, quando prepotente, atrofia suas próprias forças e deixa de alcançar no tempo, o que deveria. A liberdade de compreender a verdade e viver o ambiente de paz da sua consciência. Sejamos humildes em todos os entendimentos, respeitosos ante as ajudas para conosco, bons na frente dos que carecem de nosso carinho e justos para com quem caminha conosco, porque aquele que aprimora a si mesmo não tem tempo para devaneios e granjeia amigos por onde passa, encontrando amor por onde se manifesta seus elevados interesses. Se os homens desejarem ser parte de Deus, como nos informa o Livro dos Espíritos, na resposta número 15, não é muito melhor nos sentirmos sendo filhos de Deus, seus filhos? Nunca faltaram em tempo algum as respostas às perguntas que formulamos ao Criador. Elas vêm por muitos meios e cada vez que o tempo passa, o intercâmbio se aperfeiçoa, nos colocando com mais segurança a saber da verdade no seu fulgor mais apurado. Quantos livros não existem na Terra respondendo a perguntas de toda a natureza? Basta procurarmos para encontrarmos. Quantos homens dotados de certos poderes estão capacitados para responder sobre variados assuntos sobre as coisas do Espírito? Hoje, só não aprende quem não quer. Começa pensando, prossegue orando e avança para o encontro da verdade
que ela te aparecerá com os braços abertos para te libertar. Visualiza a verdade e o Mestre, que ele te instruirá dentro das tuas necessidades de viver melhor, no ângulo em que podes viver bem. É muito interessante esse comentário de Miramês, e nós queremos destacar essas partes que fazem mais carência, se fazem mais necessárias em nosso mundo íntimo. Né? Vamos ver que ele está nos incitando a buscar conhecer melhor o Evangelho de Jesus, porque assim nós estaremos desenvolvendo as virtudes que vão refletir uma das maravilhas que a criação de Deus proporciona a todos os seres, que é o amor, não é? E então vamos ver ele dizer aí para nós: o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo na sua gradação elevada, gastará séculos incontáveis para harmonizar o planeta com as leis do amor. E então, essas virtudes nós precisamos de aprender a desenvolver no nosso mundo íntimo, porque o objetivo do Evangelho de Jesus é justamente esse: acender em nós a chama dessas virtudes que estão adormecidas no nosso mundo íntimo. Não é? E então, no Evangelho, nós encontramos tudo aquilo que nós necessitamos. E ele nos diz, o Espírito Miramês nos diz, que nós poderemos focar na alegria em nossos caminhos, porque nós, estando em busca do nosso crescimento moral e espiritual, vamos encontrar vários recursos para desenvolver capacidades que nós nem imaginamos. Lembrando ainda a frase de Jesus: vós sois deuses. Não é? Dentro da nossa capacidade de entendimento e de ação. Né? E então Miramês ainda menciona o perdão junto àqueles que nos ofendem e caluniam. Nós sabemos que muitos de nós, ou podemos dizer, a grande maioria de nós que estamos habitando o planeta Terra, temos dificuldades de exercitar esse perdão incondicional que Jesus veio nos ensinar. Quando somos caluniados, sempre ficamos magoados, né, revoltados. Não é assim? E então nós temos que aprender a trabalhar esse perdão no nosso mundo íntimo. Não é? É o trabalho na altura das nossas forças. Olha que interessante. Dentro da nossa possibilidade de ação, nós temos que exercitar esse trabalho. Não é? Aquilo que nós temos de mais primoroso. Não é assim? Então, essas forças que nós vamos colocar em ação vai favorecer a expansão da nossa potencialidade, não é? A dignidade na altura dos nossos conhecimentos. Olha aí. Tudo conforme aquilo que nós já alcançamos, nada além daquilo que está no nosso grau de conhecimento, não é? A fé que comporta os nossos corações, a caridade bem situada e o amor bem compreendido. Então, são pontos importantes para a nossa reflexão. Isso aí vai favorecer nós conhecer a nós mesmos,
porque o ponto de partida é esse, né? O princípio da escala que nós vamos trabalhar para a nossa evolução. Temos que começar de um ponto em que nós conhecemos para chegar até onde nós deveremos chegar na questão da busca incessante do vir a ser. Nós vamos vir a ser aquilo que nós estamos programando hoje e trabalhando por aquilo. Não é assim? E temos também essa indicação de Miramês. Estamos na era da luz. Devemos buscar a luz. A luz é o conhecimento, é o entendimento, né? A expansão da nossa percepção. E é através do estudo, do raciocínio, da reflexão, da oração, porque a oração nos eleva os sentimentos, eleva a nossa forma de irradiar pensamentos e sentimentos para que nós estejamos de uma altura que possamos estar abertos, receptivos às instruções, às orientações, ao auxílio dos espíritos superiores, para que eles possam ter acesso à nossa esfera de ação. Nós temos que nos elevar, temos que ter uma elevação para que eles tenham condições. Se nós não nos esforçamos nessa elevação, eles não podem, não tem como eles nos ajudar. Não é? Por isso Jesus nos fala no Evangelho: tudo que ligardes da terra aos céus será ligado dos céus à terra. E então nós, procurando fazer esse esforço de elevação de pensamentos, de sentimentos, de pureza, né? Nós vamos procurar alcançar o maior grau da nossa percepção, da nossa sensibilidade espiritual, para absorvermos as energias, as vibrações, os pensamentos daqueles que querem nos ajudar. Não é assim? Mas olha aí, uma observação importante para essa situação. Sejamos humildes em todos os entendimentos, porque a humildade é que vai abrir as portas para esta receptividade. Sem humildade nós não conseguiremos caminhar, não conseguiremos nos elevar. Não é? E então são orientações, são dicas muito importantes para todos nós. Não é? E vamos perceber aqui, para finalizar os comentários. Nunca faltaram em tempo algum as respostas às perguntas que formulamos ao Criador. Toda indagação que nós temos, toda dúvida, tudo aquilo que nós trazemos de obscuro para o nosso entendimento, se nós procurarmos com a vontade sincera de sermos iluminados, nós vamos encontrar a resposta. Né? Então, Miramês diz que essas respostas vêm por muitos meios. Sempre vai haver uma forma da resposta que Deus envia às nossas perguntas, aos nossos questionamentos. Nós precisamos de estar abertos, atentos, né? Porque muitas vezes nós fazemos algum questionamento, alguma pergunta para o universo, para Deus, para a espiritualidade maior, mas esperamos a resposta dentro dos padrões que nós queremos receber. E não é por aí. Né? A resposta vem quando nós abrimos as comportas da alma, nos resignamos diante daquilo que é a verdade, representando a luz para as nossas almas. E aí nós vamos perceber então, né? Onde está a resposta
para esses questionamentos que trazemos. É isso? Olha ele indicar aí quantos livros não existem na Terra respondendo a perguntas de toda a natureza. Não é? Basta procurarmos. Muito interessante isso aí. Realmente é isso aí. Busca e acharás, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós buscamos na certeza de que aquilo será para nós uma vitória, né? um obstáculo superado, nós vamos encontrar. E então, queridos irmãos, estamos deixando aí para todos mais este grande ensinamento do Espírito Miramês, que nos enriquece com essas ideias, com essas lições. Esperamos que possa ser um despertar para o nosso entendimento na busca de novas lições. Não é? Essas lições que aprendemos com a doutrina espírita é somente um lampejo para que nós possamos dar sequência. Paramos alguns momentos para alguma reflexão, mas é o início de uma imensidade de respostas e de certezas que nós teremos ao longo da nossa história evolutiva. Vai depender de nós, da nossa busca, da nossa perseverança, do nosso desejo de crescimento espiritual e moral. É assim? Então fica aí para nós mais esses momentos de aprendizado com o Espírito Miramês através da mediunidade de João Nunes Maia. Vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus, a Jesus. Senhor, nós estamos felizes por estas lições, por estes ensinamentos, pelas luzes que temos recebido e por esse momento de harmonia e de paz, na Tua presença, na companhia desses Espíritos amigos. Pedindo, Senhor Jesus, que abençoe todos aqueles que estão buscando conhecer essas verdades. Abençoe os lares, as famílias. Sustenta-nos nessa perseverança no caminho do bem. Que a Tua paz esteja em todos os corações. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, finalizamos aqui mais um momento de aprendizado com filosofia espírita. E lembrando que amanhã, sábado, 22 horas, teremos o culto do Evangelho no Lar. No último sábado, tivemos alguns imprevistos na transmissão e, se amanhã ocorrer a mesma situação, pode ter certeza que nós iremos postar a gravação do nosso culto do Evangelho no Lar. Mas nós vamos, mais uma vez, tentar fazer uma transmissão ao vivo, né? Se a plataforma assim permitir, estaremos postando. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos.